Olá, nono ano, sejam bem-vindos a esta videoaula. Hoje nós iremos fazer mais uma vez a Lectio Divina, mas na verdade não explicando os pontos, mas de forma prática. E vamos trabalhar com a história de Jó, história muito interessante, história bíblica, que eu gosto muito particularmente. A atividade de casa é resumir com suas palavras a história de Jó, tá bom? Vamos fazer nossa acolhida, pedir que Deus nos abençoe neste dia, que toda a proteção dele e bênção recaia sobre nós, assim também como as proteções de nossa Mãe Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho de propriedade vossa. Amém. Nós iremos fazer a parte da leitura, para conhecer um pouco a história de Jó, e eu peço que você, por favor, por gentileza, pegue sua Bíblia, qualquer Bíblia dá certo, tá? Pode ser católica ou evangélica, de qualquer editora, novo, antigo, porque a palavra de Deus é única, né? Então você vai ver alguma diferença, sim, em algumas palavras, mas o contexto geral, o sentido geral, permanece. A gente vai fazer assim, ó, Jó, capítulo 1, do 6 ao 22. No capítulo 2 a gente vai ler todo, porque ele é pequeno. E depois vamos lá para o 42, ao final do livro de Jó, um pouco antes do livro de Salmo, né? Dos Salmos. Vamos ler do 10 ao 16, tá? Então acompanhe aí. Um dia em que os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor disse-lhe: De onde vens tu? Andei andando volta pelo mundo, disse Satanás, e passeando por ele. O Senhor disse-lhe: Notaste meu servo Jó? Não há outro igual a ele na terra. É um homem íntegro e reto, temente a Deus e se mantém longe do mal. Mas Satanás respondeu ao Senhor: É a troco de nada que Jó teme a Deus? Não cercastes qual uma muralha sua pessoa, a sua casa e todos os seus bens? Abençoaste tudo quanto ele fez, e seus rebanhos cobriram toda a região. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele possui. Juro-te que te amaldiçoará na tua face. Pois bem, respondeu o Senhor, tudo o que ele possui está em teu poder, mas não estenda a tua mão contra a sua pessoa. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó estavam à mesa e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Os bois lavraram e as jumentas pastaram perto deles. De repente, apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando a fio de espada seus escravos, ou seja, matando os escravos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando ele ainda a falar, veio outro e disse: O fogo de Deus desceu do céu, queimou, consumiu as ovelhas e também os escravos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Ainda este falava, e eis que chegou outro e disse: Os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram embora. Depois passaram a fio de espada os escravos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Ainda este estava falando, e eis que entrou outro e disse: Teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou de repente do deserto, abalou os 4 cantos da casa, e esta desabou sobre os jovens. Morreram todos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Jó então se levantou, rasgou o seu manto e raspou a cabeça. Depois, caindo
prostrado por terra, disse: Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não cometeu pecado algum, nem proferiu contra Deus blasfêmia alguma. Vamos para o capítulo 22. Aliás, capítulo 2. Ora, um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, Satanás apareceu também no meio deles, na presença do Senhor. O Senhor disse-lhe: De onde vens tu? Andei dando volta pelo mundo, respondeu Satanás, e passeando por ele. O Senhor disse-lhe: Notaste o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. É um homem íntegro e reto, temente a Deus e se mantém longe do mal. Ele persevera sempre em sua integridade, e foi em vão que me iniciaste a perdê-lo. Pelo por pelo, respondeu Satanás. O homem dá tudo o que possui para salvar a própria vida. Mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos, na carne. Juro que te renegará em tua face. E o Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está em teu poder. Poupa-lhe apenas a vida. O Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com uma úlcera maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó pegou um caco de telha para se coçar, sentou-lhe sobre um monte de cinzas. Sua mulher disse-lhe: Persististe ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Falas, respondeu-lhe ele, como uma insensata. Se aceitaste de Deus a felicidade, não deveríamos também aceitar a infelicidade? Em tudo isso, Jó não pecou por palavras. 3 amigos de Jó, Elifaz de Temá, Baldade de Suaz e Sofá de Namate, souberam de todo o mal que lhe tinha sucedido, vieram cada um de sua terra e combinaram ir juntos exprimir sua simpatia e suas consolações. Quando avistaram de longe, não reconheceram. Puseram-se então a chorar, rasgaram as vestes e lançaram para o céu poeira, que recaía sobre as cabeças. Ficaram sentados no chão ao lado dele durante 7 dias e 7 noites, sem que nenhum lhe dirigisse uma palavra, tão grande era a dor em que o viam mergulhado. A gente vai para o final do livro, no capítulo 42, versículo 10 a 16. Enquanto Jó rezava por seus amigos, o Senhor o restabeleceu de novo em seu primeiro estado. Lhe tomou em dobro tudo o que tinha possuído, todos os seus irmãos, as suas irmãs, todos os seus amigos, e antes vieram visitá-lo. Sentaram-lhe com ele à mesa em sua casa. Tiveram muito dó dele e deram-lhe condolências a respeito de todas as infelicidades que o Senhor lhe enviara. E cada um deles ofereceu-lhe uma moeda de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou os últimos tempos de Jó, mais do que os primeiros. Teve Jó 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. E teve ainda 7 filhos e 3 filhas. E chamou a primeira Pombina, a segunda Cássia e a terceira Azeviche. Em toda aquela terra não poderiam ser encontradas mulheres mais belas do que as filhas de Jó. E seu pai lhe destinou uma parte da herança entre os irmãos. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos e conheceu até a 4ª geração dos filhos de seus filhos. Depois, velho e cheio de dias, morreu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma breve reflexão, meditação, todo o sofrimento de Jó, né? Você percebeu aí que teve muita coisa que a gente não leu, que foi do 2, já fomos para o 42, mas praticamente todo o sofrimento foi aumentando. Mas o essencial é que Jó foi fiel a Deus, foi íntegro, não desistiu. E no final, moral da história, vamos supor assim, é que quando nós somos fiéis, Deus dá tudo em dobro. Se a gente perder alguma coisa, Deus vai restituir com certeza, e não da mesma forma, né? Melhor.
que Deus é assim. Os planos de Deus são perfeitos, são melhores do que os nossos, basta a gente ser fiel. Se Jó não tivesse sido fiel até o fim, apesar de tanto sofrimento, a história dele não teria sido assim nesse final. Mas que bom que ele conseguiu diante de tanto sofrimento. Para complementar, você vai assistir aqui esse vídeo. Tudo, o texto bíblico. Para finalizar, você entender um pouco mais sobre a história de Jó, tá? Vamos lá. Diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Mas sem dúvida, a parte que mais chama atenção na história de Jó é o grande sofrimento que ele precisou enfrentar. Segundo o texto bíblico, num certo dia houve uma reunião nas regiões celestiais e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. Nesse contexto, a expressão filhos de Deus se refere aos anjos. E no meio dos anjos também estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela. Então Deus perguntou se Satanás havia observado Jó. Perceba que nesse ponto foi Deus quem iniciou a conversa sobre Jó, ou seja, não foi Satanás que escolheu Jó para o teste a que ele foi submetido, mas foi o próprio Deus. Diante do testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás sugeriu que toda sua integridade se devia ao fato de que Jó era abençoado por Deus e possuía tantos bens quanto desejava. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia lhe concedido, e que se caso tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste. Inclusive, ele autorizou que Satanás tocasse em tudo o que Jó possuía, exceto em sua vida. E foi assim que, com a permissão de Deus, Jó perdeu tudo o que tinha. Jó perdeu todos os seus gados, seus servos foram mortos a fio de espada, e como se não bastasse tudo isso, todos os seus filhos morreram de uma só vez, quando houve um grande vento que soprou sobre a casa em que eles estavam, e a casa caiu sobre eles. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou ao Senhor. Foi nesse momento que ele disse as conhecidas palavras: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que mais uma vez os filhos de Deus se apresentaram perante Deus e no meio deles também estava Satanás. E novamente o Senhor perguntou a Satanás sobre Jó, e dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, de forma que só não poderia matá-lo. Foi então que Jó foi acometido de uma terrível enfermidade. Não é possível saber que tipo de doença castigou Jó, até porque a descrição dos seus sintomas é apresentada em um texto poético. Mas seja como for, o que sabemos é que Jó foi ferido com feridas malignas desde a planta do pé ao alto da cabeça, apesar de essa descrição poder representar apenas um estágio da doença. Ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó o aconselhou a apressar o fim inevitável e a amaldiçoar a Deus. Obviamente, ela não sabia que a vida de Jó estava preservada por Deus e fatalmente compartilhava da opinião comum de que tudo aquilo era um castigo divino. A resposta de Jó para sua mulher foi a de que ela estava falando como qualquer doida. O termo hebraico traduzido como doida possui um sentido de infidelidade e apostasia, ou seja, Jó lhe disse que ela estava falando como uma pessoa infiel diante de um Deus que, assim como derramou sobre eles o bem, também poderia derramar aquele mal temporal sem que com isto fosse injusto. Na sequência do texto bíblico, nós vemos que Jó foi visitado por 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Estes amigos de Jó também eram sábios e ricos e pertenciam a uma posição social semelhante à de Jó. Os 3 homens foram ter com Jó para consolá-lo. A situação de Jó era tão complicada que num primeiro momento seus amigos não reconheceram de longe. Mas quando perceberam que era Jó, eles se compadeceram e choraram, rasgaram cada um seu manto e lançaram pó sobre suas cabeças. O sofrimento de Jó era tão grande que o texto bíblico diz que eles ficaram com Jó durante 1 semana sem dizer uma única palavra. Mas depois que o silêncio foi rompido, iniciou-se então uma longa e formal discussão entre Jó e seus amigos.
Com base nessa discussão, podemos perceber que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discursos com raciocínio de causa e efeito, onde basicamente eles acusaram Jó de ser o culpado por todo aquele sofrimento. Então, em poucas palavras, podemos dizer que os amigos de Jó o acusaram de ser um adúltero, um ladrão, alguém sem hospitalidade e um louco. Por fim, eles também exortaram Jó a se arrepender, e nos discursos dos amigos de Jó, nós podemos perceber toda a insensatez da sabedoria humana. Após as acusações dos amigos de Jó e da tentativa do próprio Jó de justificar-se diante deles, um jovem chamado Eliú chamou a atenção para o papel disciplinador do sofrimento, ressaltando que o homem não é capaz de compreender tudo o que Deus faz. Depois da grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor, do meio de um redemoinho, falou com Jó. Mas Deus não respondeu às indagações feitas por Jó enquanto ele debatia com seus amigos. Ao contrário, Deus lhe fez uma série de perguntas retóricas onde toda a sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse sua ignorância humana. Jó então entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus, pois Ele tudo pode e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Deus é o Senhor de tudo. Ele governa o universo e não necessita que ninguém lhe aconselhe de coisa alguma. Tudo o que ele faz é mediante a sua soberana vontade. Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram com loucura e o que tinham falado durante a discussão com Jó não havia sido correto. Então o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecesse holocausto, e que pela oração de Jó eles não seriam castigados pela loucura que demonstraram. Por fim, a história de Jó na Bíblia termina com Jó orando por seus amigos e o Senhor mudando sua sorte e lhe dando o dobro de tudo o que antes ele havia possuído. O texto bíblico também diz que o Senhor lhe concedeu ter outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó se chamaram Gemima, Késia e Queren-Apuc, e foram as mulheres mais formosas de todo o Oriente. E depois de tudo o que ocorreu, Jó viveu 140 anos e viu até sua 4ª geração. E para finalizar, vamos ler esta mensagem, as palavras de Jó, de fidelidade. Senhor deu, Deus deu, Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que a gente possa fazer essa reflexão e tomar para nossas vidas. Você tenha um excelente dia e até a próxima aula.